Então, em 2022, o que a União, pagando ou acrescendo a nossa dívida, que vai fazer efeito como uma bola de neve para o ano seguinte, despendeu 802 bilhões de reais. A conta que eu faço, senhoras e senhores senadores, é a seguinte: se o Brasil praticasse a taxa de juro da meca do capitalismo, que é a americana, nós teríamos despendido 292 bilhões com a dívida. Isso significa, objetivamente, e aí eu passo para a metade aqui, para a outra metade do quadro negro, vê se o espaço cabe para tanto zero. Isso significa uma economia, se o Brasil que despendeu 802 bilhões na dívida em 2022, se usasse a taxa de juros americana, despenderia 292. Então, a diferença são, vou ver se cabe aqui, 510 milhões, bilhões. Vai ficar aqui faltando espaço para o 00 centavos. 510 bilhões de reais seria o que o Brasil teria economizado em 2022 se praticasse a taxa de juros da meca do capitalismo, dos Estados Unidos. O que é que significa 510 bilhões? Aliás, primeiro eu vou perguntar, para onde vai esse dinheiro? Quem passou a ser beneficiário no ano passado de 510 bilhões de reais? Não, quem é beneficiário? Para onde esse dinheiro vai na contabilidade? Esse dinheiro vai cair, no final das contas, na conta de quem? Vai cair na conta do tal rentista, que subiu, cresceu 5 milhões na apresentação aqui do ministro. 5 milhões de pessoas físicas hoje estão ou são beneficiários do rentismo. 5 milhões de pessoas. Vamos lembrar que o Brasil tem 220 milhões de brasileiros. 8,7, isso significa 80 milhões de brasileiros, significa 8 milhões de brasileiros desempregados. Chegando em casa e não tendo o que dar de comida aos seus filhos. Eu não quero aqui ser dramático, mas essa é a realidade que tem que ser enfrentada. Então, isso aqui é o governo fazendo o papel de Robin Hood às inversas. O Robin Hood tirava dos ricos para distribuir entre os pobres. O governo brasileiro, leia-se Banco Central, tira dos pobres, tira do orçamento da União 510 bilhões de reais para concentrar na mão de ricos. O que é que se podia fazer com isso para que as pessoas possam entender o que é que isso significa? Eu tomei aqui a liberdade, presidente, com a sua generosa aquiescência, de citar, e vou fazer isso rapidamente, alguns itens que são da compreensão do povo brasileiro. Bolsa Família. Bolsa Família. A previsão para esse ano é de se despender 176 bilhões de reais, com todo o programa Bolsa Família. Isso quer dizer que 510 bilhões, se fossem economizados a uma taxa de juro menor, razoável, compatível com a americana, isso daria para triplicar o valor do Bolsa Família. Triplicar. As famílias brasileiras que são hoje beneficiárias poderiam estar ganhando, ao invés de 700, em média, 750, poderiam estar ganhando R$ 2.100. Todos eles. Bolsa Família. Triplicar. Triplicar o valor. Daria para fazer. Daria para fazer, senhor presidente, se a gente entende que há um déficit habitacional enorme no nosso país, daria para fazer com esse valor, a um custo de 140 mil a unidade habitacional, 3,6 milhões
de habitações populares. Por ano. Por ano! Isso zeraria o déficit. Me ajudem aqui, acho que o déficit brasileiro não chega a 6 milhões, salvo engano, de habitações. Em 2 anos de economia, resolveria-se o déficit habitacional, ou seja, todos os brasileiros teriam uma casa decente, digna para morar. Vamos à frente. Educação. Eu fiz aqui um cálculo, uma sala de aula custa R$140 mil, R$130 mil. Uma escola de 10 salas, estou fazendo aqui um cálculo, custa R$3,8 milhões. Então, daria para se fazer 134 mil escolas. 134 mil escolas por ano. Isso universalizaria em 3 anos, quero crer, a possibilidade, a infraestrutura necessária para que a gente tivesse todas as matrículas, coisa que o Sobral vai fazer ao final do ano que vem, em tempo integral. E acho que é minha obrigação, aliás, é do regimento dessa casa. Mas, olha, o Brasil está ficando numa situação em que o seguinte, você vê aqui pessoas que eram simpatizantes do governo Bolsonaro elogiando Vossa Excelência. Pessoas que são eleitores ou foram eleitores ou desejaram uma mudança no Brasil, criticam a sua posição. Então, a política, por mais que o senhor não deseje, está presente nessas questões. O senhor fez manifestações públicas em defesa do presidente Bolsonaro, vestindo camisinha amarela. E mais, declaração pública, notória. Olha, o Banco Central é impressionante e eu não acredito em coincidência. O Banco Central, as pessoas vêm do mercado financeiro e voltam para o mercado financeiro. De maneira, senhor presidente, com todo respeito, me perdoe, mas nessa hora eu queria lhe fazer uma sugestão. Pegue o seu bonezinho e peça para sair, por favor. Obrigado. Obrigado.